Tem sempre aquela meta que nós falamos que vamos fazer, que nos planejamos, nos animamos, às vezes até começamos, mas não funciona tão bem quanto gostaríamos. Mesmo sendo algo que queremos muito, que é do nosso interesse, mas por algum motivo não vai para frente. Esse motivo pode ser que seja que nós queremos muito o resultado final, mas não gostamos muito de percorrer o caminho que leva até esse resultado final. E aí a gente trava. Imagino que todo mundo já tenha passado por isso, queria algo, às vezes até começou, durou ali uma semana, duas, às vezes indo aos trancos e barrancos, mas indo. Só que aí depois desse tempo a performance já foi catar coquinho e nunca mais voltou a fazer. Isso é normal porque no mundo dos sonhos, quando nós queremos algo, tudo dá certo, tudo é fácil, tudo é tranquilo, nada precisa de esforço. Só que no mundo real, nem tudo dá certo, as coisas precisam de mais esforço do que gostaríamos e a gente acaba não continuando. O que ocasiona essa vontade de ter o resultado, mas não querer pagar por ele. É aquele famoso, eu quero o projeto verão, mas eu não quero fazer exercício e não quero fazer dieta. Eu quero aprender inglês, mas eu não quero estudar. Eu quero a casa limpa, mas eu não quero limpar. É literalmente querer chegar no topo da montanha, mas não querer escalar. Vamos mais a fundo naquele famoso projeto verão, né? Que chega no final de ano, todo mundo se anima para dar uma ajeitadinha no corpo e tal. Só que chega na prática, tem que fazer dieta, tem que fazer exercício, e fazer dieta requer largar aquele docinho, largar aquele salgado, largar o lanche. Treinar é dolorido, e assim, ainda tem o agravante de ser uma coisa que tem que fazer durante meses para em algum momento aquilo dar resultado. Assim fica difícil mesmo de manter o ritmo. Isso quer dizer que a pessoa não quer ajeitar o corpo? Não, ela quer. Só que ela quer ajeitar o corpo da noite para o dia sem esforço nenhum. Ela não quer treinar todo dia, ela não quer abrir mão dos lanchinhos, ela não quer adaptar a alimentação, ela só quer ajeitar o corpo. Ponto. O problema é que o custo de fazer isso é aguentar os exercícios e a dieta, né? Durante um tempo até que a pessoa esteja satisfeita com o corpo dela. O que não tem problema nenhum em querer só o resultado e não querer o caminho, só que sabendo que enquanto não quiser os dois, aquilo não vai se concretizar, porque é aquela coisa da montanha. Ah, eu quero chegar no topo da montanha? Quero. Quero escalar? Não. Então não vai chegar nunca. Eu quero o corpo do projeto verão? Quero. Ah, eu quero fazer exercício? Não. Então, levar em consideração isso durante o planejamento, né? Se eu realmente quero agir para que aquilo seja concretizado, ou se eu só quero que magicamente aquilo eu vá dormir e acorde com aquilo realizado. Eu mesmo já tenho uma treta dessa, já tenho um bom tempo. É, volta e meia eu me animo para estudar uma nova língua, e aí lá vou eu aprimorar inglês, aí fico um tempo estudando, aí já não dá tão certo, então eu acabo estudando só passivamente ali, escutando música, lendo alguma coisa, mas não aquela coisa que realmente eu tiro um tempo para efetivamente estudar. Mas a situação ainda é mais feia quando eu me animo para aprender alemão e sueco. Aí eu me encaixo exatamente naquela situação que eu falei lá no começo. Fica ali uma, duas semanas estudando, daí, né, dá tudo errado, já me desanimo, e daí mais alguns meses sem fazer nada, e daí me animo de novo, e daí fica mais uma, duas semanas, e assim vai. Mais alguns anos, de repente eu aprendo a falar oi, tudo bem nessas línguas. E assim, eu gostaria verdadeiramente de aprender a falar essas línguas? Sim, só que aquela coisa, eu quero dormir hoje e amanhã eu acordar falando essas duas línguas. Eu não quero tanto que justifique eu tirar um tempo da minha vida ali todo dia para me dedicar a isso. E isso geralmente acontece por dois motivos. Ou aquilo não é tão importante, né? Eu não tenho tantos motivos assim para dedicar tempo para aprender alemão e sueco.
ou porque outras coisas são mais importantes. Então eu não vou parar de fazer, deixar de fazer outras coisas para fazer essa outra atividade, né, que não é tão relevante para mim nesse momento, que eu quero a habilidade final, mas não quero pagar por ela. E aí que entra aquela habilidade de separar o que quer do que realmente se quer fazer. E o que fazer com isso? É ser extremamente honesto com você, primeiramente. Se pergunta, eu me vejo realmente fazendo as coisas que me levam até esse objetivo? Mas fazendo de verdade, ali no dia a dia, chegando cansado, tendo que sacrificar o tempo de lazer para fazer isso, ou tendo que parar de fazer outra coisa para fazer essa nova atividade. Então, pensa bem tudo que você vai ter que sacrificar, tudo que você vai ter que aguentar para que essa atividade seja realmente feita. Lembrando lá do projeto Verão, que vai ter que deixar de comer algumas coisas que você gosta, vai ter que começar a comer algumas coisas que talvez você não goste, vai ter que sofrer fazendo exercício, etc. Tudo para fazer essa meta funcionar. Se você falar sim, realmente vou fazer isso, beleza, vai em frente. Se não, tudo bem, você ainda tem quatro opções. A primeira opção é fortificar a vontade, então deixar a motivação mais forte para que você queira mais aquilo e os perrengues sejam menores, né? Você aguente mais os pontos negativos daquela atividade para que você efetivamente chegue nos resultados que você quer. Na prática, seria lembrar o quanto que aquela mudança faria bem para você ou o quanto evitaria uma coisa ruim. A segunda opção é tornar o processo mais fácil. Então, pensar se a alternativa que você pensou para fazer aquilo, se ela é a única ou se tem alguma outra que seria de repente um pouco mais fácil ou diferente, pelo menos, para que você fique um pouco mais confortável. É aquela coisa, ao subir a montanha, talvez tenha uma trilha que seja um pouco mais difícil, talvez tenha uma outra trilha que seja um pouco mais fácil, ou talvez tenha uma trilha, ou as duas são igualmente difíceis, mas uma te agrada mais e a outra te agrada menos, né? Às vezes as dificuldades que nós temos em um caminho pode ser que sejam menores ou maiores do que em outros, né? A opção 3 talvez seja um pouco polêmica, mas desistir ou adiar. Sei que é meio engraçado falar isso, ainda mais nesse tipo de vídeo, mas sim, você pode desistir caso você não queira aquilo, né? Você só querer o resultado não vai te levar para o resultado. Então, se você não quer efetivamente fazer aquilo no seu dia a dia, talvez seja melhor desistir realmente. Ou adiar, né? Ver que talvez não seja o momento de fazer aquilo que você não quer agora porque você quer resolver outras coisas e de repente mais para frente seja o momento de fazer aquilo. Mas hoje não é. E a quarta opção é que pode ser que outra coisa esteja te atrapalhando. Talvez não seja você não querer o processo, mas talvez você não consiga ainda fazer o processo por N motivos, N travas que podem acontecer. Então, pode ser que você esteja procrastinando por outra coisa. Mas aí isso é papo para não só outro vídeo, mas outros vídeos. O importante nessa etapa é ser extremamente honesto com você. Realmente tentar entender o que está te impedindo de fazer isso. Pode ser que você só precise de um empurrãozinho, pode ser que você precise resolver outras coisas antes, pode ser que você nem queira resolver isso daí, ou pode ser que tenha outra coisa te atrapalhando. Dito tudo isso, no fim do dia é sobre separar o resultado que quer do processo que quer fazer. Em vez de conseguir falar eu quero emagrecer, é conseguir falar eu quero parar de comer tanto lanche. Em vez de eu quero aprender inglês, conseguir falar eu quero dedicar um tempo todo dia para estudar isso. É basicamente esquecer que você quer chegar no topo da montanha e focar na escalada. Então, eu quero escalar ou eu quero só chegar no topo da montanha? Lembrando que o querer só é poder quando é convertido em ação, senão é só sonho. E sonhar não é problema algum, mas se você quer realizar esse sonho, precisa dar um jeito de fazer funcionar na prática.
Mas nesse vídeo era isso. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.